Oi, pessoal. O programa de hoje fala sobre problemas comuns de quem vive em condomínio. Móveis sendo arrastados no andar de cima, obras fora de hora, o cachorro do vizinho que não para de latir. Isso só para citar alguns, porque são muitos os conflitos que podem existir. Qual a melhor maneira de resolvê-los e evitar dor de cabeça, intrigas, mal-estar? A gente discute isso no programa de hoje. Nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Condomínios da Paraíba, Inaldo Dantas. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O senhor também muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado, o convite nos veio, a gente aproveita a oportunidade para vir aqui falar um pouco mais sobre as relações condominiais. Presidente, quando a gente está numa situação de muita gente, né, cabeças diferentes, opiniões diferentes, né, realidades diferentes, inclusive, sempre vão surgir conflitos, né? A dificuldade de relacionamento vai existir. O ser humano ele foi concebido para viver em sociedade. E é o próprio ser humano que cria problemas para que dificulte a sua relação na sociedade. A modalidade de se viver em condomínio, né, traz um exemplo muito prático do que é isso. O condomínio nada mais é do que uma comunidade. É um local onde eu escolhi para viver, sabendo que junto comigo vai ter mais alguém também vivendo, e tanto eu quanto aquela pessoa que está morando ou embaixo, ou em cima, ou do meu lado, sabemos que nós temos muitas regras a serem cumpridas, algumas até difíceis de cumprir ao pé da letra, mas sabemos que nós temos que cumprir. E a gente, ao não conseguir cumprir, por muitas serem rígidas, a gente não admite que o nosso vizinho também não a cumpra. Então, eu peco, eu erro, mas eu não admito que meu vizinho erre. Aí começa o princípio do conflito em condomínio. Você quer cobrar do outro, às vezes, o que nem você está fazendo. Você não vê o que você está fazendo de errado, mas você enxerga o que o seu vizinho está fazendo de errado. Você falou na abertura do programa, problema com o cachorro do vizinho. Mas peraí, será que não é o meu cachorro que está incomodando o vizinho? A criança do apartamento de cima está causando incômodo para todo mundo. Mas peraí, será que o apartamento de cima não é o meu? Não é a minha criança, o meu filho que está causando o problema? Então, eu estou tão ali sabendo que tudo tem que ser cumprido, que eu só quero que o vizinho cumpra. E eu esqueço de estar cumprindo. E no condomínio isso não pode acontecer. Antes da gente explorar cada um desses principais conflitos, a gente tem uma reportagem aí que fala sobre o papel do síndico, né, importante na resolução e na organização do condomínio. Vamos assistir essa reportagem e a gente volta comentando. Cuidar de um problema aqui, olhar se está tudo funcionando ali. É assim a vida de um síndico de condomínio. Josi foi escolhida como síndica há 2 anos. Desde então, tenta da melhor forma possível administrar o prédio em que vive. Basicamente, o síndico é um administrador, né? Ele tem que tomar conta do condomínio, né? Observar como é que anda o funcionamento, a organização, como é que anda tipo, a manutenção de equipamento, se tem funcionário, pagamento, assim, a organização de uma maneira geral, né? Considera ser difícil? É difícil, sim? Não é que é difícil, mas tem que ter responsabilidade. Você assume a responsabilidade de tomar conta praticamente do local que habita várias famílias. Ou seja, você está assumindo a responsabilidade do lar de muita gente, do local tá bem cuidado, entendeu? De tudo tá perfeito, de tudo tá arrumado, entendeu? Uma pessoa só para tomar conta de muitos. E qual seria a maior dificuldade? O síndico, na realidade, ele não é funcionário do condomínio. Ele tem sua profissão à parte. Ele assume a responsabilidade de administrar, de conciliar a função de síndico. Então, acho que a maior dificuldade é tentar, assim, conciliar da melhor maneira possível, entendeu? Administrar bem o condomínio
e ao mesmo tempo manter a sua função pessoal, né, que você tem. O fato é que, não importa se o prédio é grande ou pequeno, para ser síndico de um prédio, você tem que estar preparado para o dia a dia e para lidar com situações diversas. Aí, me chamou a atenção ali quando a repórter pergunta, a Sueli pergunta à síndica, é difícil essa função? Ela pensou um pouquinho antes de responder, é porque tem as dificuldades, não é, presidente? É difícil, sim. Eu até costumo brincar dizendo que é por isso até que se usa a expressão é difícil, né? Eu moro num é difícil. Mas, na minha opinião, o que mais dificulta o desempenho do cargo do síndico e as funções que o síndico deve assumir é aquela posição que ele tem que ter de administrar conflitos, conciliar o interesse de um com o interesse do outro, que geralmente são interesses divergentes. Então, o síndico está ali para fazer com que o 101 e o 103 vivam harmonicamente com o 102 e mostrar que aqueles três têm que cumprir todas as regras para que todos os outros também não venham a ter conflito com eles. Então, é difícil o nome do prédio. O senhor falou já aqui no início da entrevista, cachorro e criança. Quais são os outros principais conflitos? Condomínio começa com a letra C e tem seus 3 maiores problemas também na letra C. É carro, cachorro e criança. Não que criança seja problema, pelo amor de Deus, criança é solução, é a felicidade da gente e a alegria de um lar. Mas as 3 maiores fontes de conflito no condomínio são essas aí. Carro, por quê? Porque você compra um apartamento, você não se preocupa em saber qual é a sua garagem e quer que o seu carro, maior do que o espaço que você tem, caiba ali sem prejudicar o outro. Então você esquece que a sua garagem é uma extensão da sua casa. Ou então você tem apenas uma garagem e quer ter 2, 3 automóveis ou quer guardar o carro da sua visita quando entra no prédio, que não é possível. Cachorro, não precisa dizer o problema que o cachorro causa, seja na produção de ruídos, o latido do cachorro. Não, mas meu cão não late. Late. Geralmente o cão late quando o dono não está por perto. Então o dono sempre acha que o dele não late, só o do vizinho que late. Todo cachorro late, né? A não ser que não seja cachorro, seja um gato que vai miar, né? Mas cachorro late. Meu cão não late. O senhor que está me assistindo, o seu cão late sim. É só perguntar para o seu vizinho. E o terceiro problema é criança. Qual é o problema da criança? É querer brincar no corredor quando não é possível, é querer passear de bicicleta na garagem e arranhar um carro, ou até ela está passeando na garagem e ali ela está sendo exposta a um acidente que não pode. Então, a criança, ela quebra muita regra, ela descumpre com as normas do condomínio. Não porque ela quer, porque ela não está orientada para isso, porque o pai não prestou atenção, porque deixa a criança lá embaixo com a babá e a babá não sabe das normas do prédio. O patrão não passa para a babá o que pode e o que não pode. Então, esses 3 são os maiores problemas na letra C. Mas nas palestras que a gente faz por aí, eu já cheguei até a 18C. Porque vem o cano que quebra, a cobertura que vaza, a chuva que infiltra nos apartamentos, né? A cannabis, que é o consumo de droga dentro do condomínio. A própria palavra conflito vem com a letra C. Aí vem o caloteiro, que é aquele que não paga o condomínio, né? Também é na letra C. Então, a gente vai, daqui para o final do programa, a gente vai lembrando de outros na letra C. Vamos explorando cada um deles. Por exemplo, o senhor falou, entre esses, a questão da vaga do carro. Se meu carro, de fato, não cabe naquela vaga, eu não tenho o direito de botar ele ali? Eu tenho que me adequar de outra maneira? Como é que resolve-se esse conflito? O brasileiro tem a fama mundial de ser um descumpridor de lei, descumpridor de regra. Se tem uma regra que o brasileiro não vai conseguir desobedecer nunca, é a lei da física. Tá? Então, um objeto, aliás, 2 objetos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se eu tenho uma vaga de garagem onde só cabe um automóvel X, automóvel X mais Y não vai caber naquele espaço. Então, o meu apartamento 104, eu tenho uma garagem número 3 do pátio 2 do edifício. Então, a minha garagem é aquela. Se o meu carro não cabe ali, eu não entro no prédio com o meu carro. Essa é a regra. Você, quando vai comprar o seu apartamento, você tem que ter a preocupação de saber qual é a sua vaga de garagem. Porque não é o condomínio que tem a obrigação de guardar seu carro. Você é que tem a obrigação de guardar seu carro no local que o condomínio determinou que fosse seu. Aí eu sou um morador problemático e não sigo essa regra. Qual é a postura que o síndico deve fazer se eu continuo deixando o meu carro todo dia ali dentro? Aí eu vou puxar mais uma letra C. O morador problemático é aquele morador que causa muito conflito. A palavra conflito. É aquele morador complicado, tá? Então, se eu
não estou obedecendo a regra, estou guardando meu carro em outra vaga que não é a minha, o síndico tem que ir lá no regimento interno e ver qual é a multa que você vai sofrer por aquele descumprimento. Todo o regimento interno do condomínio tem que ter a regra para o uso da garagem. Não tendo, vai na regra geral, que é o Código Civil Brasileiro, que diz que você não pode usar a sua unidade de forma que você venha prejudicar o seu vizinho. Ou seja, você pode usar desde que você garanta ao seu vizinho o mesmo direito que você tem. Então vai estar lá, inclusive a lei prevê multas pesadas de até 10 vezes o valor do condomínio para quem descumprir reiteradamente com as suas obrigações. Pode chegar o caso de precisar ir à justiça? Aquele morador continua se negando, não quer obedecer o síndico, e como resolver isso? Muito. Os tribunais têm muita coisa. Hoje o juizado especial, que é competente para tratar desse assunto, tem muita bronca com relação à vaga de garagem, a outros descumprimentos também, a exemplo de roupa na varanda, instalação de split na área que não é permitida. Mas voltando à questão da garagem, sim. Quando aquele condômino, aquela pessoa que mora no apartamento, não está obedecendo o seu direito de usar a garagem e passa a usar o direito de outro, se ele não cumpre, ele não está fazendo o que a convenção determina, ele não obedeceu o que o síndico mandou ele fazer, e ele chega até a não pagar a multa para o qual ele foi obrigado, ele foi penalizado por aquela multa, a saída, sem dúvida, é o judiciário. Deixa eu ir para outro exemplo aqui, o cano estourado, né? O popular cano estourado, eu percebi. Letra C também. E só quebra na sexta e no sábado e no domingo, quando não tem encanador para consertar. Conserto também na letra C. Né? Complicado também na letra C. Presidente, eu observei meu teto, né, vazando água, o problema é com o vizinho de cima. É dele o custo financeiro? É dele a responsabilidade de ir atrás disso? Ainda hoje, no meu escritório, eu atendi uma consulente, vamos dizer assim, consulente com a letra C, com esse problema. O vazamento sempre vem de cima para baixo, nunca vai de baixo para cima. O meu apartamento está lá bonitinho, não estou vendo nada vazando, está sequinho, mas o de baixo está. Então, eu estou causando um problema para o apartamento de baixo. Mas como é que eu vou saber se aquele problema foi causado por mim? Ou seja, se é o meu cano letra C, que está causando o problema no apartamento de baixo. Existe no prédio a tubulação que é coletiva e existe a tubulação que é individual. A grosso modo, toda tubulação que estiver na posição vertical é do condomínio. Regra tem exceção, mas a grande maioria tá na vertical é do condomínio, está na horizontal é do apartamento. Então é como se fosse um rio e seus afluentes. Agora, para você ter a certeza se o cano que está estourado, que está causando problema para o apartamento de baixo, para eu saber se o problema é do condomínio ou se é meu, só na hora de quebrar, ou se você tiver de posse do projeto hidráulico do prédio, que nem sempre é possível. Nem sempre as construtoras passam para o condomínio o projeto hidráulico, apesar da lei, de uns tempos para cá, obrigar a fazer isso. Identificado de quem é a causa, caberá àquela pessoa, então, esses custos e essa obrigação. Sim, uma vez identificado que o problema do teto do meu prédio, do meu apartamento, está sendo causado pelo proprietário do apartamento de cima, ele tem que imediatamente não só resolver o problema, como reparar o meu apartamento na condição original. Ok, vamos fazer uma pausa rápida aqui na conversa para o intervalo. Na sequência, então, continuamos esclarecendo mais sobre esses conflitos em condomínios. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara.
Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre conflitos existentes entre moradores de condomínios. Nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Condomínios da Paraíba, Inaldo Dantas. Presidente, a gente falava, né, das regras internas de cada condomínio, a gente abordou isso no primeiro bloco. Cabe a esses moradores criarem cada regra? Cada condomínio tem especificamente uma legislação, digamos assim? É para ter a legislação geral, que estabelece os direitos e deveres do condômino e da unidade a que ele pertence, é o Código Civil Brasileiro. Essa lei federal é geral para todo mundo. Cada condomínio, de acordo com a Lei 4.591, que é de 64, que é a Lei das Incorporações Imobiliárias, então cada condomínio é obrigado a ter uma convenção de condomínio, que ela já é uma lei mais específica. E o Código Civil Brasileiro, quando entrou em vigor em 2003, deixou para que os condomínios, caso queiram, criem os seus regimentos internos, que na prática já existe há muito tempo. Não que o regimento só começou a ser criado a partir do Código Civil. Não, ele apenas ele cita a forma como é. O regimento interno hoje, ele é, de acordo com o Código Civil, uma parte complementar da própria convenção do condomínio. Mas qual é a diferença entre convenção e regimento? A convenção do condomínio, ela determina os direitos e deveres da propriedade, ou seja, o que é que eu tenho direito como proprietário daquele apartamento. E o regimento interno, que já é uma coisa mais específica, ele determina o que é que eu posso e o que eu não posso fazer lá dentro. Ou seja, a convenção determina direitos e deveres da unidade e o regimento interno do uso dela. Aí você pergunta, mas como é que é feito cada uma dessas leis? O Código Civil e a lei federal é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, etc. A convenção do condomínio geralmente é o incorporador, é o construtor. Quando ele não faz, quando ele é omisso, os próprios condôminos podem fazer, mas geralmente é o incorporador. O regimento interno não. Ele é feito pelos próprios moradores e após a entrega do prédio. Então, quando eles entram no edifício, eles vão ver o que é que o prédio tem, o que é que eles precisam e o que é que eles querem regulamentar. Tanto a convenção como o regimento interno, o ideal é que você tenha um advogado que lhe dê as orientações de como deva ser feito, de como deva ser montado. Porque muitas vezes a pessoa acha que, por colocar no regimento interno, por ter sido aprovado em Assembleia, é soberano. Existe uma falsa ideia de que a Assembleia é soberana para tudo. Não é. Você, no seu regimento, você não pode criar qualquer tipo de regra. Você não pode, por exemplo, desrespeitar o direito da propriedade. Muita gente acha que você pode pôr no regimento interno que é proibido criar animal em apartamento. Não pode. Não pode, que eu digo, proibir. Então, dentro do meu apartamento, eu tenho tudo aquilo que eu queira, desde que eu cumpra 4 princípios. Dessa vez eu vou trocar de letra, vai para a letra S. A salubridade, o sossego, a segurança e a saúde. Então, eu cumprindo esses 4 princípios, eu tenho dentro do meu apartamento o que eu quiser. Posso ter um cachorro? Pode, desde que ele não vá fazer barulho, né? Que a gente não conheço nenhum cachorro que não faça barulho. Então vamos falar de cachorro. Bora. De 4 ou de 2 patas? De 4 patas. Vou exemplificar. Eu conheço um caso de um condomínio de casas em que uma determinada pessoa tem uma vizinha com um cachorro. Esse cachorro usa a grama dessa pessoa como banheiro. Já foi tentado conversar, não tem jeito, esse cachorro continua solto, as casas não têm muros. E, enfim, o diálogo não resolveu. Parte para onde agora se o diálogo não resolve? Nós temos, inclusive, um caso prático. E nesse condomínio a gente passou uma circular para os moradores, uma campanha educativa, onde a gente dizia: o cachorro deixa nas áreas comuns o que o seu dono tem na cabeça. Né? Então, se o cão está fazendo aquilo é porque o dono não o educou para tal, ou então não chegou para ele, ensinou para ele onde é que ele teria que fazer. O animal, ele não pode usar a unidade descumprindo aqueles 4 princípios do S. Nesse caso, ele não está tendo a questão da salubridade. Então, o cão está pondo em risco a higiene e até a saúde dos demais. Esse cão, ele deve ser... o dono desse cão, o de 2, deve ser punido. Vai lá no regimento interno e vê qual é a cláusula que diz que você não pode estar andando com seu animal nas áreas comuns, muito menos nas áreas privativas dos outros condôminos. Essas multas e essas punições, elas são estabelecidas pelos próprios moradores? Pelos próprios moradores no regimento interno. O cão é a questão do uso da unidade. Então, é uma regra que tem que estar no regimento interno. Essas multas, geralmente, elas são calculadas em cima do valor
da taxa de condomínio e a lei permite que seja até 10 vezes o valor da taxa, ou seja, 1000% do valor da taxa de condomínio. As reuniões mensais, que muita gente acha chato, muitos moradores acham chato ir ali, mas são fundamentais para você ter ali propriedade de passar seu problema, passar sua necessidade. A gente deve ir mesmo, né? Participar da Assembleia é um direito. O síndico convocar e realizar é uma obrigação. Mas um detalhe, ela não é obrigatoriamente mensal. A lei não exige uma Assembleia mensal. A lei exige anual. A lei diz, haverá anualmente uma Assembleia para prestar contas do ano findo, orçamento para o novo ano e, quando for o caso, eleger o síndico. Por que quando for o caso? Porque geralmente o mandato do síndico é de 2 anos. Então, ano sim, ano não, vai ter a eleição do síndico. Mas nada impede que no decorrer do ano o síndico faça novas assembleias. Mensal, depende. Se o condomínio precisa que mensalmente se reúna, que se reúna. Que não seja mensal 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, que se reúna. Mas eu dou uma dica aqui para quem é síndico e participa de condomínio. Nunca convoque uma assembleia quando você não tiver assunto para ser tratado. Você convoca uma assembleia para não tratar de absolutamente nada. No dia que você precisar que o pessoal desça para participar de uma coisa que precisa ser decidida e você precisa de um quórum para isso, você não vai ter o número suficiente para aprovar aquilo que tem que ser aprovado. Qualquer um pode ser síndico? Qualquer pessoa, desde que esteja capaz, civilmente, pode ser síndico. Sou maior de idade, estou no gozo dos meus direitos políticos, eu posso ser síndico, desde que os demais condôminos em assembleia me escolham. Fala-se em terceirização, usam o verbo terceirização, que é quando não é alguém que mora no condomínio. Isso está sendo muito usado hoje? Como é que funciona? Está sendo usado, mas a palavra correta, o termo correto não seria terceirização, porque o síndico não tem vínculo empregatício, né? Aí surgiu aquela figura que hoje também o mercado batizou e o nome também não está correto, que é o síndico profissional. Então, hoje fala muito no síndico profissional. Repito e digo mais uma vez, não existe a profissão do síndico. É um apelídio que o mercado colocou, síndico profissional. Ou seja, quando no condomínio ninguém quer ser o síndico, isso é muito comum, né? Comum, letra C, né? É muito comum isso, ninguém quer ser o síndico, a solução é buscar lá fora. Eu sou síndico em 5 condomínios. E um na cidade do Recife. Eu moro em João Pessoa, sou síndico em 4 prédios em João Pessoa e sou síndico num prédio em Recife. A minha empresa, eu como pessoa jurídica, fui escolhido como síndico lá do condomínio. A lei diz que o síndico tanto pode ser pessoa física como pessoa jurídica. Condômina, pessoa condômina, como a pessoa não condômina. Quem é a pessoa condômina? É aquele que é proprietário do apartamento. É um outro erro também que o mercado usa. Acha que condômino é o morador. Não, morador é qualquer pessoa que habita o apartamento, que está no prédio. Até o próprio funcionário que mora no condomínio, ele é morador do prédio. Agora, condômino é aquele que tem um direito comum. Vamos para outra letra C, então, Vamos. Cigarro. Eu vou exemplificar um caso prático que eu conheço. A pessoa mora num flat, são apartamentos pequenos, né? Flat tem essa característica, e ela não foi avisada que ela não poderia fumar na varanda dela, na própria varanda dela. Talvez nem exista essa regra, não sei, o senhor me explique. E a vizinha de baixo passou a reclamar. O síndico foi até lá, pedir para ela ter o bom senso de só fumar na área de lazer que fica na cobertura desse flat. Ela pode ou não pode fumar na própria varanda? Ela sequer foi avisada quando ela passou a morar nesse lugar. Bom, a questão primeiro de que eu não fui avisado. O fato de eu não conhecer a regra não me dá o direito de descumprir. Eu não conheço a lei, por isso eu descumpro, não. Cabe ao morador ir atrás? Ir atrás. Na hora que eu estou entrando, eu tenho que saber qual é a regra daquele condomínio. Mas aí, nesse seu exemplo, uma coisa que me estranha é que eu nunca ouvi falar de fumaça descer. Fumaça sempre sobe. Estranho mesmo, verdade. Né? Geralmente quem poderia estar reclamando era o apartamento de cima ou do lado, dependendo da posição do vento. O de baixo, vai lá que seja. Vai lá que seja, essa fumaça, ela está descumprindo a lei da física e está descendo. Mas vamos lá que acontecesse. Eu falei há pouco tempo daqueles 4 princípios da letra S. Eu posso usar a minha unidade da forma que eu bem entender, desde que eu cumpra saúde, sossego, segurança, salubridade. Então, eu posso fumar na minha varanda, desde que eu não esteja pondo em risco a saúde e principalmente a salubridade dos demais vizinhos. Então, se eu estou na varanda, estou fumando, meu cigarro não tem fumaça, que eu não conheço cigarro sem fumaça, assim como não conheço o cachorro que não late, posso. Então, não é questão específica do cigarro. Eu não posso ter no regimento interno uma regra que proíba de eu fumar na minha varanda. Não.
Eu tenho no regimento interno uma regra de que eu não posso usar a minha unidade de forma nociva. Então, se eu fumar ali, tá prejudicando o outro apartamento, eu tenho que acabar com aquilo. Eu vou ter que fumar num outro local onde eu não vai incomodar ninguém. Na área de lazer, depende. Eu posso estar na minha área de lazer, tem uma pessoa do meu lado, eu estou fumando, eu estou incomodando aquela pessoa. Então, também estou errado com relação a isso. Importante isso, né? A gente ficar atento às regras e ao tamanho do espaço do nosso apartamento quando for alugar, quando for comprar, para não achar que tem direitos que a gente não tem. Isso deve acontecer demais. Se você pegar tanto a lei do condomínio, como o próprio Código Civil, como as regimentos internos dos condomínios, o direito tem 3, 4 ou 5 linhas. Os deveres têm 20, 30 e assim por cima. Então, eu tenho que ter a consciência que eu tenho no condomínio muito mais deveres e obrigações do que direitos. E outra, você falou uma palavra aí que é mágica, bom senso. Tudo que eu for fazer na vida e na relação condominial muito mais ainda, eu tenho que sempre pensar no bom senso. Tudo aquilo que eu imagino que pode vir causar problema para alguém, já tenho certeza que vai ser causado. Então, eu vou fazer isso, vou incomodar alguém, isso é o exercício do bom senso. Fala em área de lazer também, essas áreas comuns que existem no condomínio, estabelecer regras para elas, só usa piscina até tal horário, na segunda-feira não usa, que é dia da limpeza, são necessários para não ter nenhum tipo de conflito? Fundamentalmente. E essas regras elas não podem ser criadas ao bel prazer do síndico. Ele tem que propor isso numa assembleia, ser discutido, ser aprovado e ser incluído no regimento interno. Com detalhe, com o quórum mínimo de 2/3 dos condôminos. O síndico ele não tem direito de criar regra, ele tem a obrigação de cumprir o que foi criado. É claro que eu tenho que criar regra para o uso da piscina, eu tenho que ter um horário de uso da piscina, eu tenho que ter um dia para manutenção da piscina. As áreas de lazer, como o salão de festa, também eu tenho que criar regra para aquilo. Há condomínios que cobram para que o condômino use o salão de festa. Está correto. Se o regimento interno prevê cobrança, que se cobre. O regimento interno tem total competência para determinar o que pode e o que não pode na hora de usar das áreas comuns. E se os moradores acham abusivas essas regras? Por exemplo, a gente tem que fechar o salão de festa às 10 da noite. Festa nenhuma vai terminar às 10 da noite. Como é que se consegue chegar num consenso de alterar uma regra dessa, por exemplo, de resolver essa situação? Primeiro, para que eu seja obrigado a a parar minha festa às 10 da noite, essa regra tem que estar no regimento. A discussão se essa regra é abusiva ou não é na hora da aprovação. Para se aprovar um regimento interno, tem que se convocar uma assembleia. Tem que ter, no mínimo, 2/3 lá na hora discutindo. Discute o que quiser discutir. Votou, aprovou, acabou. Tem que ser cumprido. A questão de abuso, vocês escolheram isso. Vocês, naquele momento, foram os legisladores. Vocês criaram a lei para vocês mesmos. Então, se fui eu que aprovei, para mim, jamais vou poder reclamar de abusividade. Ah, mas eu não estava na Assembleia. Porque eu não quis. E deve-se pensar nos fatores externos também, por exemplo, o condomínio, o síndico propôs essa questão de encerrar às 10 da noite, porque tem regras da SEMAN, ou a Polícia Militar pode acabar sendo chamada por algum morador, porque está incomodando. Tem que se pensar nessa parte externa para criar uma regra dessa? Não só do morador do prédio, como morador do prédio vizinho ou da casa vizinha. Quando eu passo para a casa vizinha, eu deixo a lei do condomínio de lado e vou na lei de vizinhança. Tá? Existe a lei da vizinhança, existe o direito do meu vizinho. Isso também está no Código Civil. É claro, é óbvio que isso tem que ser pensado. Assim como dentro do condomínio eu não posso perturbar o apartamento do lado, o meu condomínio como um prédio inteiro não pode perturbar a casa vizinha. Isso é claro, é regra, e o síndico que pensa nisso está de parabéns. A gente está no finzinho do programa, queria que o senhor reforçasse a importância do diálogo, do bom senso, para a gente evitar dores de cabeça nos condomínios. Para quem vive em condomínio, o bom senso é a regra principal. Se você entra no prédio sabendo já o que pode e principalmente o que não pode, se você passar a exercer o cargo de síndico pelo menos uma vez na vida, e se você sair pelo menos uma vez para comprar aquilo que o condomínio precisa e passar um único dia na guarita atendendo quem entra e quem sai, você vai ser um morador do prédio. Você vai ser um morador padrão daquele edifício, você vai ter conhecimento de tudo que é problema que tem no seu prédio. Então, morar em prédio é muito bom, é seguro, é uma vida prática, porém, você tem que estar sempre de olho, principalmente no que você não pode. No dicionário brasileiro, a questão da obrigação é para vir sempre antes do direito.
Presidente, muito obrigado pela presença, por essas informações esclarecedoras. Estamos sempre de portas abertas aqui para o senhor. A gente agradece e coloca os sindicatos dos condomínios à disposição dos síndicos através do telefone 3241-6485. Muito obrigado. O Câmara Aberta termina aqui, mas você pode continuar em contato com a gente sempre pela internet. Curta nossa fanpage facebook.com/tvCâmaraJP. Lá você pode rever nossos programas, além de comentar, sugerir pautas. A gente espera lá. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau!